Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Aqui quem vos fala é o Santi. Eu quero começar esse dia pedindo a Deus que abençoe as nossas vidas e que no meio das nossas dificuldades, no meio dessa pandemia, tudo que a gente está vivendo, a gente possa acreditar que Ele ainda continua sendo o Deus do impossível, o Deus que cura, restaura e transforma as nossas vidas. E essa canção que eu quero deixar para vocês aqui nessa manhã de domingo. Então, enquanto nós cantamos, reflita em momentos da sua vida em que você possa pensar que não há mais solução humana, mas que o Deus do impossível pode fazer. Principalmente agora, nesse momento de tanta aflição, tantas pessoas doentes, aflitas, nessa pandemia, pessoas desenganadas pela medicina humana, mas Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus, o Deus do impossível, e que se a vontade dEle se alinhar com a sua vontade, aí o milagre vai acontecer. Porque a vontade dEle, como a gente costuma sempre dizer, e está escrito na palavra dEle, é boa, perfeita e agradável. E é isso que nós vamos cantar agora. Vamos lá. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode me frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Ele é Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando as circunstâncias dizem não, ou parece que a porta não vai se abrir, saiba disso. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode me frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Bom dia a todos, que a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de todos os queridos e queridas. Que o Espírito Santo possa, neste domingo, abençoar a vida de cada irmão e de cada irmã.
Neste momento vamos orar, agradecendo a Deus mais um momento onde vamos falar, estudar sobre as cartas vivas, né? Uma série de estudos que estamos fazendo, que temos feito juntamente com o nosso pastor, e temos a plena convicção que Deus há de falar grandemente na vida dos irmãos. Oramos. Eterno Deus, Tu conheces a nossa intimidade, Tu conheces a cada um de nós, Senhor. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, que fala conosco nesta manhã. Que o Teu Espírito ilumine a vida de cada irmão, de cada irmã que está nesta manhã orando juntamente conosco, Senhor. Visita cada lar, cada família agora, Senhor. E que Tu possas falar, Senhor, ministrar na vida de cada um deles, por meio do estudo da Palavra de Deus. A Tua Palavra diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado, Espírito Santo, por Tu nos dar a oportunidade de conhecer essa verdade. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu convido a cada um de vocês a pegarem a sua Bíblia e abrirem nas cartas de 1 João, no capítulo 1. A gente não vai ler o capítulo por inteiro, vamos ler só uma parte, para a gente ter um ponto de partida. E assim diz a palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a você a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, andávamos na luz, como ele está na luz. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Essas cartas vivas que tanto temos falado é uma forma de você enxergar quanto Deus quer falar com cada um de nós, por meio dos seus discípulos, por meio dos seus apóstolos. No passado não era diferente. Deus, com cuidado imenso de tratar cada um de nós, o que é que ele fez? Enviou seu Filho unigênito para justamente nos resgatar das trevas e nos levar à verdadeira luz. E por meio de Jesus, Deus capacitou outras pessoas para serem justamente aqueles que levariam as boas novas de salvação. E aí sim, vieram os discípulos, chamados também apóstolos, e os seus seguidores, até nos tempos atuais dos quais nós somos. Então, Deus capacitou pessoas, capacitou discípulos, para que eles proclamassem essas verdades de salvação. Quando João, ele
escreveu essa epístola, isso foi basicamente em meados do ano 85 e 90 da Era Comum, e ele estava em Éfeso. Deus tinha um propósito muito grande de tratar a igreja, de tratar o seu povo. As cartas que Deus tinha capacitado para João direcionar para a igreja da Ásia Menor, ela era uma palavra viva para aquela igreja. E tão viva o tanto quanto era, que ela se expandiu até hoje, o qual a mesma continua viva para cada um de nós. O que eu gostaria de levar você a meditar e a pensar, que iremos falar de uma forma bem sintética para você pensar dessas 3 cartas principais que João tratou em suas epístolas. Nós percebemos muito claramente em sua palavra que dentro do capítulo 1 até o versículo 17, do 5 ao 17, João trata justamente a comunhão da igreja. Como essa igreja ela vivenciaria a sua vida relacional? Como essa igreja caminharia na presença de Deus? Do capítulo 1, do verso 5 ao 10, você vê muito claramente ele nos orientando a como andar em comunhão, andar na luz, como na luz o nosso mestre está. Ele incentiva a nós seguirmos o verdadeiro mandamento do Senhor e compartilhar esse mandamento em comunhão. Ele mostra muito claramente os pré-requisitos que nós, como servos e servas do Senhor, devemos ter. Isso você vê muito claramente entre o capítulo 2 e o verso 3 a 11. Como você deve obedecer os mandamentos de Deus. Como você deve se comportar como servo do Senhor. No versículo 12 e 14 do capítulo 2 de 1 João, você vê muito claramente a atitude de um crente em Cristo Jesus na sua vida em comunhão, na sua vida relacional. E claro, se Deus ia tratar isso muito claramente, ele também nesse mesmo capítulo 2, do versículo 15 ao 17, ele mostra que quem tem comunhão com Deus não tem comunhão com o mundo. Isso é muito preocupante, porque muitas vezes nós vemos hoje as igrejas, as pessoas, muitas vezes tendo um comportamento igual como estava no passado. E não é assim, porque o povo de Deus é um povo diferente, é um povo da luz, como na luz ele está. Então o povo de Deus não pode andar em trevas, não pode comungar com essas trevas. E o apóstolo João, ele trata em suas epístolas muito claramente, nessas primeiras partes do capítulo 1, da vida motivacional com Deus. Como você deve vivenciar essa vida, como você deve andar, como você deve obedecer, como você deve ter os seus comportamentos. E logo no capítulo 2, também do verso 18 a 27, ele traz um alerta. Te orientei que você deve andar na luz, te orientei que você deve estar inclinado a obedecer a Deus, te orientei qual comportamento que você deve ter, te orientei também que você não pode se relacionar com o mundo. Mas atenção, porque muitos dizem que são e não são, muitos dizem que servem e não servem. Cuidado com aqueles que estão em nosso meio negando a Cristo Jesus. No capítulo 2, do verso 20 a 23, ele nos alerta em relação a isso.
Ele nos incentiva a buscar cada dia mais as coisas espirituais. E ele nos alerta também: cuidado com os falsos mestres. Cuidado com aquilo que tu escuta, porque nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo aquele que diz Senhor, Senhor está verdadeiramente falando a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que transforma. E no capítulo 2, do verso 28, a gente vê também o motivo para uma vida santa na presença de Deus. Qual é a esperança que produz a sua santidade? Quais os passos que eu tenho que dar dentro dessa esperança? Eu creio em Jesus, tá, mas como eu tenho que viver essa vida de crença em Jesus? Que passos eu tenho que dar? Então o apóstolo ele capacita, dá o caminho direcionado para a igreja, que ela deve caminhar na luz. E que base eu, como servo do Senhor, tenho que ter como referencial em minha vida? No capítulo 3 é onde ele dá justamente essa base. Do versículo 11 ao versículo 24, ele bate o martelo e diz: a base da tua segurança em Deus é o amor. Não o amor como Caim, que estava lá no local maravilhoso e dizer que servia a Deus, e a gente sabe da história. Ele mostra muito claramente no capítulo 3, do verso 11 ao 15, o exemplo negativo de Caim. De outro lado, no próprio capítulo 3, do verso 16 a 17, ele mostra o exemplo positivo de Cristo, como ele levou a estrutura dessa base, desse alicerce, o amor. E logo, vivenciando isso em mim, a árvore, por si só, ela dá o seu fruto. Porque o Espírito que está em nós, ele é o testemunho vivo de Cristo. E no capítulo 3, do verso 18 e 24, ele mostra muito claramente isso. Mas precisamos ter a confiança em Deus, que Deus ele é o nosso socorro nas angústias, nas tribulações. Irmãos, precisamos ficar bem atento ao que Deus sempre quer nos falar, porque do mesmo jeito que tem os apóstatas, aqueles que não estão muito claros em relação às decisões que devem tomar, a Bíblia fala também no capítulo 4 dos falsos mestres. E do capítulo 4, do verso 1 ao 6, ele dá justamente a orientação de como você discernir os falsos espíritos. Que objetividade eu tenho criado em meu coração? Que tipo de pessoa ou que tipo de servo de Deus eu tenho me tornado? Ou quero me tornar ser? Muitas vezes o testemunho, que é algo tremendamente na vida de um servo de Deus, hoje se torna de uma certa forma rara, porque tem muitos servos do Senhor dizendo serem servos, mas tendo testemunhos terríveis, atitudes terríveis, escolhas e decisões terríveis, que muitas vezes não conseguimos olhar e nos espelharmos a essas pessoas. E Deus nos alerta, Deus não nos deixa enganado. Por isso, Jesus veio e morreu por mim e por você, para nos levar à essência da santificação. Só por meio, passando por Cristo, é que eu encontro essa essência.
palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Se você está achando que você consegue vivenciar uma vida relacional com Deus por meio das suas próprias forças, você se engana. Porque o amor revelado de Deus por mim e por você começou lá quando Cristo tomou a grande decisão. E no capítulo 4, do verso 7 e 12, mostra isso muito claramente. Mostra também que existe algo forte dentro de nós que remove plenamente o medo. Se você é uma pessoa que sente-se inseguro, leia atentamente o capítulo 4, do verso 16 da parte B ao verso 18. O amor, ele sim remove o medo. O amor de Deus também estimula a comunhão, a fraternidade, o relacionamento. O amor de Deus, ele é a essência principal da nossa vida. Mas para que tudo isso aconteça, no capítulo 5, fecha todo o elo. Ele trata justamente da evidência externa dessa superação. E como essa evidência externa da superação vem? Por meio da fé. A fé é a segurança principal na vida relacional do crente. Precisamos a cada dia nos despertar em Deus, em decidir de que lado nós estamos, que passos eu tenho que dar, passos a sós ou passos com Jesus. O autor deixa muito claro no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3 que João tem sido atribuído desde o início da igreja ao apóstolo que escreveu o Evangelho. O conteúdo, o estilo, parece justificar a conclusão de que essas 3 epístolas foram dirigidas ao mesmo leitor. Existe prova que o João era o próprio, porque a linguagem formal era justamente aquilo que ele falava nos evangelhos. Existe muita correlação do que está no Evangelho de João com as suas epístolas. O primeiro livro de João, ele aparece ser um resumo que pressupõe o conhecimento dos leitores escritos e oferece segurança para a sua fé em Cristo. A primeira epístola indica que os leitores foram confrontados com o erro do gnosticismo, o qual se tornou um problema mais grave no segundo século. Como a filosofia da religião, o gnosticismo defendia que a matéria é má e o espírito é bom. A solução para a tensão entre os dois era o conhecimento, ou o gnosis, através de que o homem erguia-se do simples ao espiritual. Já na mensagem do Evangelho, isso levou às 2 falsas teorias sobre a pessoa de Cristo: o docetismo, acerca de Jesus humano como a fantasma, e o seritianismo, teoria que assegura que Jesus tinha uma dupla personalidade, às vezes humana e às vezes divino. O objetivo fundamental de 1 João é estabelecer limites sobre o conteúdo da fé e dar aos crentes a certeza da sua salvação. Ele quebrou totalmente aquelas teorias que estavam tentando ser implantadas dentro da igreja. Se você, meu irmão, se dedicar a estudar a palavra de Deus, você vai encontrar alguns versículos chaves dentro
desses livros, dos livros das cartas vivas. E 1 João não é diferente também. Você vai encontrar em 1 João do capítulo 1, no verso 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Já no 1 João 3,6, você vai encontrar: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu e nem o conheceu. E em 1 João 4,4, ele trata: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 5,13: escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Cada capítulo ele tem uma palavra principal que quer tratar. Se você for analisar, começar a mensuar a primeira epístola de João, você vai perceber o seguinte, que existe uma palavra que ela também é chave, que só nela está escrito 13 vezes no 1 João, que é a palavra conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, essa carta foi sobre os fundamentos da fé em Cristo. Por isso ela ajudou seus leitores a refletir honestamente sobre sua fé. Ela ajudou a responder a pergunta: somos seguidores verdadeiros? João lhe disse que poderia saber ao certo ao avaliarem suas ações, se amássemos uns aos outros. Essa era uma evidência da presença de Deus em suas vidas. Entretanto, se estavam sempre discutindo e brigando, ou se eram egoístas e não cuidavam dos outros, então estavam demonstrando que na verdade não conhecia Deus. Isso não significa que tinha de ser perfeito. De fato, João também conhecia que crer envolvia admitir nossos pecados e pedir perdão a Deus, depender de Deus para limparmos da culpa, assim como admitir nossos erros contra os outros e fazem as pazes. Era uma outra parte importante de conhecer a Deus. Uma das passagens mais citadas sobre o pecado é encontrada em 1 João 2,16. Nessa passagem, João descreve os 3 aspectos do pecado que relembram as primeiras e mais destrutivas tentações em todas as Escrituras. O primeiro pecado é a desobediência de Eva. Foi o resultado do seu rendimento às mesmas 3 tentações que encontramos em Gênesis 3:6. A cobiça da carne, agradável ao paladar; a cobiça dos olhos, agradável aos olhos; e a ostentação dos bens desejáveis para obter discernimento. O livro de 1 João é um livro de amor e de alegria. Ele explica a comunhão que temos uns com os outros e com Jesus Cristo. Ele diferencia a felicidade, ou seja, a alegria temporária e fugaz, com o gozo verdadeiro, o qual João nos diz como alcançar. Se tomarmos as palavras escritas por João e aplicarmos a nossa vida diária, o verdadeiro amor, o compromisso, a comunhão e a alegria que tanto almejamos serão nós contemplados. O apóstolo João conhecia Cristo muito bem. Ele nos diz que todos nós podemos ter essa relação íntima com Jesus. Temos o testemunho do homem, que tivemos contato direto pessoal com ele. Os escritores do Evangelho apresentam um testemunho solidariamente estruturado em relação à história e agora como isso se aplica às nossas vidas. Ele nos explica que Jesus veio aqui como Filho de Deus
para criar uma união conosco, baseada em sua graça, misericórdia, amor e aceitação. Tantas as pessoas acham que Jesus está em algum lugar distante e não realmente se preocupa com nossas lutas diárias, problemas e preocupações. Entretanto, João está nos dizendo que Jesus está aqui conosco hoje, tanto nas coisas simples e mundanas da nossa vida, quanto nas mais complexas e difíceis também. João dá um testemunho com base em suas experiências pessoais de que Deus se fez carne e habitou entre os homens. Isso significa que Cristo veio aqui para viver conosco e ainda viver conosco constantemente. Assim como Jesus andou na terra ao lado de João, assim também caminha todos os dias conosco. Precisamos aplicar essa verdade em nossas vidas e viver como Jesus estivesse em pé, bem próximo de nós, a cada segundo do dia. Se colocarmos essa prática em verdade, Cristo vai adicionar santidade à nossa vida e nos tornarmos cada vez mais e mais com Ele. E que você possa vivenciar esse verdadeiro relacionamento de comunhão, de amor, assim como está escrito no primeiro epístola de João, no seu capítulo 1. E que Deus abençoe você neste domingo e que a graça e a paz do Senhor esteja em todos os lares e que Deus abençoe um bom domingo.